Capítulo 251 Salão dos Oradores da Besta. Conteúdo patrocinado. Tradutor Tiras de Pepino. Editor Jack. 14,5 milhões de pontos. Negócio. Parabéns ao Overlord Madu Beast Speaker Hall por capturar com sucesso a besta genética número 1. O martelo do leiloeiro soou. A besta genética número 1 de An foi leiloada por 14,5 milhões de pontos, o que excedeu em muito as expectativas do próprio An. 14,5 milhões de pontos. Oh meu Deus! Isso é incrível demais, devo notificá-lo imediatamente. Du Yunli, que estava escondida atrás das cortinas deste leilão, não conseguiu reprimir sua excitação e usou seu dispositivo de comunicação de pulso para entrar em contato com An. O dispositivo de comunicação de pulso pertencia à mesma categoria de instrumentos do módulo de partículas. Era um equipamento essencial para Darknet de nível profundo, equipado com funções de avaliação física e comunicação. O próprio An fez uma pequena mudança no design e conectou o dispositivo de comunicação de pulso e seu dispensador automático de remédios em um só, com o controlador escondido sob a caixa de remédios. Quando An recebeu o telefonema de Du Yunli, ele estava comendo frango frito e bebendo cerveja com Lance e Hua Manshui. Ao ouvir que era a voz de Du Yunli, An hesitou de repente. Ele não achava que alguém ligaria para ele tão tarde. Oh! O leilão foi um sucesso? Tantos pontos, parece ser muito bom. Tudo bem, eu confio em você. Os números 2 e 3 com certeza serão leiloados por um bom preço. Não tem problema, no próximo leilão eu mesmo estarei presente. Avise-me até lá. Conteúdo patrocinado. Tchau. An desligou a comunicação e apenas viu os olhos de Hua Xueman fixados nele. Lance perguntou, Van, a voz parece pertencer a uma garota. An acenou com a cabeça, você está certo. Lance então começou a brincar com An, vó cara. Acabei de chegar na estação terminal e já está namorando alguém? An franziu ligeiramente a testa, por que você fala como um pervertido? O que você quer dizer com ligar? Du Yunli é a equipe da casa de leilões, ela e eu só temos negócios. Hua Xueman estava com um pouco de ciúme e negócios não deveriam acontecer tão tarde, certo? Não há necessidade de explicar mais, apenas nos diga por quanto sua besta genética foi vendida. An disse distraidamente, 14,5 milhões de pontos. Bem logo depois que ele disse isso, o frango frito na mão de Lance caiu dentro de seu copo de cerveja e ele foi salpicado pela cerveja. 14,5 milhões. Lance respirou fundo e disse, que merda você fez? Como pode ser vendido por tanto? Lutei até agora, fiz tudo o que pude, até mesmo as coisas que mais odiava fazer, e só tenho algumas centenas de milhares de pontos economizados. Uma de suas feras genéticas foi negociada por 14,5 milhões de pontos? Puta merda! A comparação leva à decepção. Hua Manshui também ficou muito surpresa e olhou para An com a boca aberta. An bateu o dedo na mesa e disse em voz baixa, para ser sincero, também estou tão confuso quanto vocês. Logicamente falando, minhas habilidades foram aprendidas na Darknet, não deveriam ser muito valiosas. Não, continuem, tenho que ir ver alguém. Conteúdo patrocinado. Sem maiores explicações, An se despediu de Lance e Hua Manshui, pegou o metrô até a zona de pouso na periferia da cidade, ativou seu módulo de partículas e foi até a casa de 9527. Este 9527 gordo como uma bola olhou para a imagem traseira de An na tela, sorriu e saiu da sala de controle murmurando para si mesmo, parece que An já percebeu, mas tudo bem. Se eu não consigo nem lidar com ele, então todos esses anos que vivi serão desperdiçados. Enquanto ele murmurava, 9527 saiu do mezanino. Yuan e Silver Fox naturalmente ficaram muito animados e íntimos quando viram o velho gordo. Ian perguntou curioso, velho, tenho uma pergunta para lhe fazer. Pergunta à vontade.
Qual é o pano de fundo de Boundless 10,000 BS? Por que causei algum caos na estação terminal Star-Lord com a besta de fusão genética que fiz com Boundless 10,000 BS? Quem sabe, a primeira frase de 9527 já empurrou a pergunta de Andy volta para sua garganta. Ele apenas perguntou: você aprendeu 10.000 bestas ilimitadas? Por quantos pontos você trocou? An ficou repentinamente sem palavras. Boundless 10,000 BS fazia parte da coleção de 9527. An não teve a oportunidade de aprender comprando com pontos, mas estava sob a situação de aquiescência de ambos os lados. 9527 permitiu que An olhasse secretamente este pergaminho secreto sobre feras genéticas. Falando deste ponto, An realmente não havia aprendido 10.000 bestas ilimitadas antes, e ele não deveria admitir que já havia aprendido antes. 9527 riu e disse: você é um jovem muito inteligente, sabe o que fazer e dizer e o que não fazer. Agora estou um pouco cansado, vou tirar uma soneca, você se cuida. Alegando estar cansado logo após a reunião, isso era obviamente uma desculpa. Após a partida de 9527, An foi para aquela câmara secreta de 9527 que guardava sua preciosa coleção. A câmara secreta de fato não estava trancada e Boundless 10,000 BS também não estava hermeticamente selada pelo escudo de energia. An pensou um pouco, depois sentou-se e começou a ler o pergaminho secreto com atenção. Embora An já tivesse lido esse livro muitas vezes, ele não se importava de ler um pouco mais. Conteúdo patrocinado. Depois de algumas horas, An fechou Boundless 10,000 BS e começou a verificar os escudos de energia que ainda não foram ativados. Havia ainda mais pergaminhos secretos, talvez todos eles fossem iguais aos 10.000 bestas ilimitadas, existências muito raras no mundo. Esse segredo, não posso contar a ninguém, mesmo se eu morrer. An murmurou para si mesmo. Ao ouvir isso através do sistema de monitoramento, 9527 sorriu levemente e fechou os olhos satisfeito. Acho que você não é tão burro quanto eu pensava. 9527 murmurou. Darknet de segunda camada, estação terminal de nível Star-Lord, também conhecida como Star-Lord City. Este foi o caminho que todos devem seguir se quiserem continuar no caminho de todos os deuses, mas, infelizmente, não foi fácil atravessá-lo e mais pessoas ficaram presas aqui nesta cidade do Senhor das Estrelas. Havia rumores de que pessoas com habilidades finais tinham uma chance maior de adquirir o título de Lorde das Estrelas, então inúmeras instituições e grupos de pesquisa grandes e pequenos nasceram nesta cidade. A razão pela qual havia tantos grupos era porque as pessoas acreditavam que o poder de um indivíduo é, afinal, limitado. Se um grande grupo de pessoas se reunir e todos estudarem e pesquisarem juntos, será mais fácil para alguém atingir o nível máximo. Beast Speaker Hall nasceu com essa esperança. Com uma longa história, tornou-se um dos 4 grandes grupos de domadores de feras na Star-Lord City que pesquisava feras genéticas. Hoje, o Beast Speaker Hall estava extraordinariamente animado. Centenas de treinadores estavam reunidos. Um velho e um jovem domador de feras se encontraram no pátio do Beast Speaker Hall, e os dois começaram a conversar imediatamente. Ei, você veio também? Claro, como posso não ir? Ouvi dizer que nosso Overlord teve muita sorte e obteve uma fera genética com índice de compatibilidade superior a 95%, então quis vir estudar. Ok, você não precisa mascarar suas intenções. Que estudo? Você está esperando que nosso Overlord decodifique a técnica secreta daquele misterioso domador de feras, não é? Todos somos iguais. Ah, você viu através de mim. Nosso Overlord tem muita sorte desta vez. Nesse último leilão, o Soul Beast Hall, o Pegasus Institute e o Genetic Beast Research Institute não apareceram, então não havia nenhum preço para o nosso Overlord competir. Nossa sobrecarga usou apenas 14,5 milhões de pontos para pegar essa fera genética. Conteúdo patrocinado. Isso mesmo, desde o início da história,
todas as pessoas com as mesmas profissões competem. Se essas pessoas estivessem lá, pelo menos fariam o preço disparar. Entre os 4 clãs de domadores de feras, somos os mais fracos, então ir de frente só nos colocaria em desvantagem. Um velho e um jovem, os dois conversaram entusiasmados. Depois de atravessar o pátio, havia um prédio independente de 2 andares na esquina. Neste momento, o exterior do prédio já estava cheio de gente reunida. Eles eram todos domadores de feras, todos estavam anormalmente entusiasmados e também havia pessoas dedicadas a transmitir atualizações do laboratório. Para qualquer domador de feras, é uma tarefa difícil decodificar a tecnologia genética de alguém e exigirá a colaboração de vários especialistas. Além disso, decodificar a habilidade de alguém não era ético e poderia resultar em rixas e planos de vingança. Se um domador de feras decodificasse a tecnologia de alguém, ele seria perseguido e assassinado, mas se fosse uma multidão, mais de centenas e milhares de domadores de feras decodificando a técnica de alguém juntos, não importa o quão faminta essa pessoa estivesse, ele não poderia realmente matar todos aqueles milhares de domadores de feras, certo? Isso foi chamado de lei que não punia as coisas feitas pelo público em massa. Os chamados 4 grandes clãs de domadores de feras, eles estavam apenas operando sob o nome de aprenderem juntos, mas fazendo coisas antiéticas no escuro. Todos os preparativos estão feitos. Sua Alteza Overlord se prepara para fazer isso sozinho e decodificar a fórmula genética desta besta genética. Alguém responsável por informar o público gritou do 2º andar. Overlord é magnífico. Se pudermos decodificar os segredos por trás desta besta genética número 1, então poderemos melhorar significativamente as propriedades de compatibilidade das bestas genéticas que criamos. Então estaremos um passo mais perto de obter o título de Lorde das Estrelas. Sim, desta vez realmente tivemos sorte. Os domadores de feras conversaram animadamente e, de repente, ouviram um som vindo do laboratório secreto no 2º andar. Estrondo. Capítulo 252 – Luan que está sendo pensado. Conteúdo patrocinado. Tradutor – Tiras de Pepino. Editor – Jack Humble. Bem quando os domadores de feras estavam ansiosos para decifrar a técnica secreta de An, eles ouviram um barulho alto. O teto do laboratório genético do 2º andar foi aberto e uma fera genética de aparência estranha saltou com um braço humano pendurado na boca. Ao mesmo tempo, os domadores de feras também ouviram um grito triste vindo do soberano Mavan Lee. Ele foi atacado pela besta genética número 1, e o braço que foi arrancado era dele. Não deixe isso escapar. Invoque feras genéticas. Ataque. Ataque-o. Devemos capturá-lo vivo. Os domadores de feras finalmente reagiram ao que estava acontecendo, e todos começaram a liberar suas próprias feras genéticas para capturar a fera número 1. Mas quem sabe, essa besta de fusão número 1 era na verdade um osso duro. Ao ser cercado por milhares de bestas genéticas, na verdade não ficou nem um pouco assustado, nem mesmo mencionando a rendição. Com sua força de combate máxima de 5 estrelas e compatibilidade quase perfeita, transformou seus inimigos em um banho de sangue. Entrando e saindo da multidão de feras, aniquilando instantaneamente dezenas de feras genéticas que não estavam conseguindo prejudicá-lo. Se alguém aqui estivesse familiarizado com An, ele perceberia imediatamente que essa besta de fusão número 1 na verdade tinha algumas das características de An. Não correu, apenas atacou loucamente e nunca se rendeu. Esse foi o poder de implantar o fantoche. An usou a técnica de marionetes dentro do corpo de #1, conferindo-lhe seu caráter de lutador teimoso. Conteúdo patrocinado. Além disso, o pessoal do Beast Speaker Hall realmente queria decifrar a tecnologia genética de An. Que piada! Aquelas 10.000 bestas ilimitadas, uma técnica de fusão genética muito rara neste mundo, e durante o processo de fusão, An até adicionou seu poder sombrio único. Uma fera genética forjada dessa forma, se pudesse ser decodificada, seria estranho.
No momento em que a besta de fusão número 1 detectou um processo de decodificação ocorrendo nela, a marionete implantada por An entrou em vigor. Isso desencadeou o maior potencial da besta de fusão número 1, fazendo com que o Senhor Supremo do Beast Speaker Hall perdesse o braço e trouxe o caos para todo o Beast Speaker Hall. Embora a besta de fusão número 1 fosse feroz, afinal havia milhares de domadores de feras no Beast Speaker Hall. Com a vantagem numérica, eles finalmente derrubaram a besta de fusão número 1. Como o cenário de An era muito brutal, eles não conseguiram capturar esse monstro, então não tiveram escolha a não ser matá-lo. 14,5 milhões de pontos a. Para comprar uma coisa dessas. Que merda é essa? Sobrecarga Mavan Lee praguejou com raiva. Ele não só perdeu pontos, como também perdeu um braço. Embora conseguir um novo braço não fosse problema com a tecnologia atual, como a substituição pode ser comparada ao natural? Os pontos do Beast Speaker Hall vieram da contribuição de seus membros, então tal perda também escureceu os rostos dos outros. Sem saber quem provocou o problema, a culpa foi colocada toda em An, e de repente An se tornou alvo de ódio para todos. Muito malvado. O domador de feras que criou esta fera de fusão certamente não tinha boas intenções. Caso contrário, como o número 1 poderia ficar furioso de repente? Isso mesmo. Precisamos recuperar a justiça de An. Um domador de feras independente, que acaba de chegar a Star-Lord City sem qualquer experiência. Podemos forçá-lo a entregar a técnica secreta. Não vai ser fácil, mas vale a pena tentar. Na verdade, todos tinham um pouco de ódio por An, mas o mais importante, eles queriam colocar as mãos na técnica secreta. Mavan Lee praguejou por um tempo, mas finalmente se acalmou, fechou as portas e convocou alguns homens de confiança e começou a discutir. Conteúdo patrocinado. Já levamos o golpe. Agora que as coisas progrediram para este estágio, o que devemos fazer? Deveríamos recuperar nossa reputação? Claro. Se as outras 3 famílias souberem do nosso incidente, inevitavelmente zombarão de nós e zombarão de nós. Isso é tudo culpa daquele cruel domador de feras, An. Temos mais gente, só precisamos capturá-lo. Não. Não conhecemos An, e se o tratamento rude não funcionar com ele? O mais importante é conseguir a técnica dele e depois tirar a vida dele. Então o que você propõe? Acho que essa experiência fracassada não é necessariamente uma coisa ruim. O que você quer dizer com isso? Já levamos o golpe e gastamos os pontos, mas agora temos uma ideia aproximada de como lidar com as feras genéticas de An, certo? Sim, então? Então deveríamos financiar uma grande soma de pontos e levar para casa os outros 2 animais genéticos para estudar. Gastar mais pontos? Claro. Como pode esse tipo de coisa não exigir investimento? Mas é garantido que obteremos esta tecnologia de compatibilidade de alta tecnologia se investirmos? Acho que é muito provável. Em primeiro lugar, devemos levar para casa pelo menos uma das 2 feras genéticas restantes para a pesquisa e tentar decodificar a tecnologia da pesquisa. Agora que temos experiência, sabendo que precisamos tratar cuidadosamente as feras genéticas de An, não podemos permitir que o mesmo tipo de acidente aconteça 2 vezes. Conteúdo patrocinado. E se ainda não conseguirmos decodificar o segredo? Então este é o plano secundário que estou prestes a dizer. Enquanto pesquisamos a besta genética de An, ao mesmo tempo, contrataremos elites e observaremos An de perto. Afinal, ele é apenas um domador de feras. Ele definitivamente não pode lutar contra verdadeiros guerreiros. Se não conseguirmos decifrar o mistério da compatibilidade, então iremos capturar-a e torturá-lo. Enquanto a discussão acirrada acontecia, embora Mavan Lee odiasse An até a morte, ele ainda se sentiu precipitado ao impor as mãos em An imediatamente. Em primeiro lugar, ele temia que o temperamento de An fosse muito forte e, em segundo lugar, também era contra as regras e ele poderia ser enviado a julgamento.
Depois de considerar cuidadosamente por algum tempo, Mavan Lee disse em voz profunda: Ok, iremos de acordo com este plano. Por um lado, tentaremos pegar a fera genética e continuar nossas pesquisas, e por outro lado temos que estar preparados. No momento em que a pesquisa falhar, iremos capturá-lo e forçá-lo a revelar seu segredo. Star-Lord City, Instituto Pegasus. Poucos momentos depois de Mavan Lee tomar sua decisão, o reitor do Instituto Pegasus, Fernando, também recebeu a notícia. O que? Aquele retardado Mavan Lee perdeu um braço para uma fera genética. Que besta é tão poderosa? Perguntou Fernando. Dizem que é de um domador de feras independente chamado An. É uma espécie totalmente nova que ele criou com uma taxa de compatibilidade que chegou a 95%. O reitor Fernando I hesitou, depois imediatamente balançou a cabeça. Impossível, ninguém pode aumentar o índice de compatibilidade de uma fera genética para 95%. Isso pode ser considerado uma fera genética perfeita. Suponha que alguém consiga atingir essa taxa de compatibilidade, então o que ele fez não é uma fera genética. Ele é Deus, o Deus que pode criar vida por conta própria. Professor, se você não acredita, pode dar uma olhada neste menu do leilão. O centro de leilões é administrado pela All Gods Corporation, eles não vão mentir. Então Fernando respirou fundo, com uma expressão vazia nos olhos, sentou-se na cadeira, com uma das mãos no queixo, murmurou: Isso significa que alguém realmente aumentou o índice de compatibilidade da fera genética para 95%? Que homem! Como ele fez isso? O aluno de Fernando respondeu: Não sei como An fez isso, mas está claro que o Beast Speaker Hall e Mavan Lee estão determinados a adquirir esta tecnologia celestial. Bang! Conteúdo patrocinado. O reitor Fernando bateu a mesa e se levantou, com os olhos arregalados, e eles estão determinados. Com o quê? Quem permitiu que An tivesse habilidades tão boas, mas sem nenhuma força para sustentá-las? Ele não é membro de nenhum dos 4 principais clãs de domadores de feras, nem tem qualquer proteção. Se Mavan Lee quiser colocar as mãos em An, ainda será muito fácil. No máximo ele só precisa gastar alguns pontos como preço. Você também sabia que muitos soldados já desistiram porque permaneceram por muito tempo na Star-Lord City e não conseguiram o título, e os Beast Tamer Clãs são todos muito ricos. Se quiserem contratar elites, há muitas pessoas que estarão dispostas a fazê-lo. O rosto de Fernando escureceu, ele baixou a voz e perguntou: O que esse cara da mãe planeja fazer? Seu aluno lhe contou o plano de Mavan Lee. Fernando então zombou imediatamente, falando em força: Somos mais fortes que o Beast Speaker Hall. Eles podem gastar pontos em leilão para fera genética, nós também podemos. Eles querem contratar lutadores, temos recursos para contratar mais. Isso significa que também estamos participando desta competição? O que você acha? Você está certo, além do Beast Speaker Hall, o Soul Beast Hall e o Genetic Beast Research Institute também têm movimentos. Quanto ao objetivo, é obter a tecnologia secreta de An. Fernando ponderou por um momento, ergueu as sobrancelhas e disse com voz profunda: Competir, temos que competir. Pelo que penso, a tecnologia dominada por An é muito provavelmente a nossa chance de sermos promovidos a Senhor das Estrelas. Devemos competir a todo custo. Asterisco espirrar asterisco. An, que estava praticando arduamente, espirrou novamente. Ele se perguntou, provavelmente havia alguém pensando nele. Poderia ter sido Xiaman, talvez Yeveivei, ou até mesmo o Du Yunli que ele acabou de conhecer. Droga, por que tenho tantas garotas pensando em mim? An pensou atrevidamente enquanto voltava ao treino. Mas o que An não sabia era que não era apenas uma pessoa que estava pensando nele naquele momento, mas muitos grupos de pessoas. Homens para ser específico. Capítulo 253, Um convite. Conteúdo patrocinado. Tradutor, Cucumber Strips Editor, Jack. O primeiro nível da Darknet, vídeo em tempo real conectado.
An estava conversando com 4 pessoas, Lake, Vuyun, Patlis e Night Ruins. An sorriu e disse a eles, agora todos vocês têm o cartão de convite para o caminho de todos os deuses. Contanto que você passe no teste preliminar, você poderá entrar oficialmente no caminho de todos os deuses e entrar na segunda camada da Darknet. Claro, ainda há limitações para aqueles que acabaram de entrar no caminho de todos os deuses. Por exemplo, embora eu já tenha chegado à estação terminal da primeira fase do caminho de todos os deuses, que é a cidade do Senhor das Estrelas, eu realmente não tenho muita liberdade. Meu módulo de partículas não pode ir a nenhum outro lugar além da Terra, da estação terminal e dos locais especificados em minhas missões. Se eu conseguir o título de Lorde das Estrelas, tudo será diferente, poderei viajar livremente por todos os setores do universo, ninguém poderá me impedir. An contou a esses 4 sobre os benefícios do caminho de todos os deuses e também trocou pontos para dar-lhes cartões de convite, assim como Sunshine fez por ele antes. Um cartão de convite custava 100.000 pontos, era muito caro. Conteúdo patrocinado. Antes de Sunshine trazer An e os outros para o caminho de todos os deuses, ele examinou todos os participantes com muito cuidado, mas agora An estava cheio de dinheiro e casualmente comprou 4 cartas para os 3 viciados e Lake. Obviamente não há dúvidas sobre a força dos 3 viciados, e Lake era o soldado mais talentoso da Terra além de An. Ele já estava à beira de um avanço para alcançar o nível de Senhor da Guerra. Se ele pudesse entrar na segunda camada da Darknet e usar aquela sala de treinamento mágica, seria de grande ajuda para ele. Lake ouviu tudo o que An disse. Ele estava muito animado, mas não disse nada. Vuyun, por outro lado, inclinou a cabeça e perguntou a An, o caminho de todos os deuses é realmente tão bom quanto você descreveu? An disse levemente, você viu a nova garra do demônio. Foi criado usando a tecnologia que aprendi no caminho de todos os deuses. Se você vier, provavelmente aprenderá muito mais técnicas novas também. Vuyun hesitou por um segundo, depois acenou com a cabeça, acho que devo dar uma olhada neste lugar agora. Patlis franziu a testa e perguntou, o que acontece com o plano de migração do protetor Shuli? Tudo está indo conforme o planejado. Pass of All Gods é como um avião de elite, apenas os melhores talentos podem sobreviver e tirar vantagem dele. O plano de migração é criado para os cidadãos. Não podemos simplesmente ficar parados esperando que o plano de migração seja implementado. Com Long Shu e o exército de robôs no local, nada dará errado. Agora temos que focar na Darknet, melhorar e nos desafiar no caminho de todos os deuses. À medida que nos tornarmos mais fortes, os cidadãos também serão beneficiados conosco. Entre os 3 viciados, Night Ruins era o líder. Ele pensou um pouco e então disse, tudo o que você disse é muito tentador, mas o único problema é que o pioneiro da Darknet Sunshine, o protetor Shuli, a aliança da Via Láctea, as 3 principais facções humanas parecem ter enviado ou ter a intenção de enviar elites para o caminho de todos os deuses. É possível que encontremos nossos inimigos na Dark Web, isso não é algo que queremos. Conteúdo patrocinado. Falar das 3 facções irritou An. Os humanos na Via Láctea eram uma raça insignificante e ainda dividida. Sunshine foi a primeira pessoa a entrar na segunda camada da Darknet, reconhecido como o pioneiro da Via Láctea, ele e seus camaradas provavelmente já entraram na terceira camada da Darknet. Ele é obviamente mais tolerante com uma vida na Darknet no caminho de todos os deuses. Quanto ao protetor Shuli, ele e as pessoas do Reino do Esquecimento foram mais tolerantes com a migração. Mas quanto aos grandes movimentos feitos recentemente por Sunshine, o plano de migração de Shuli provavelmente continuará, mas ele também se aproximará da Dark Web. Quanto à Via Láctea, era uma máquina pesada e decadente. Eles queriam o status quo, não migrando e também não querendo seguir o caminho de todos os deuses. Devido à organização inchada e aos líderes autoproclamados, a reação da aliança da Via Láctea foi muito lenta. Mas foi dito que eles já conheciam os planos de Shuli e Sunshine e provavelmente enviariam alguém para o caminho de todos os deuses apenas para não perderem.
Desta forma, as três principais facções da raça humana da Via Láctea reunirão todas as suas elites na segunda camada da Darknet. Havia uma pessoa na aliança da Via Láctea que era temida pelos três viciados, e talvez até por toda a população do Reino do Esquecimento. Han perguntou curioso, quem é realmente esse cara da aliança que representa uma ameaça para vocês? Isso é tão estranho, vocês nem têm medo da morte, mas por que ele? Night Ruins balançou a cabeça, você não sabe, este homem é o punho principal da aliança Via Láctea. Se a morte for tão fácil, então não precisamos encontrar o protetor e nos esconder no reino do esquecimento. Han fez beicinho, quanto mais você diz as coisas dessa maneira, mais eu quero ver essa pessoa. Não. Vuiun disse apressadamente, se você realmente o conhecer, então você vai se ferrar. Han disse, desamparado, o que faz você dizer isso? Conteúdo patrocinado. Night Ruin soltou um longo suspiro, de qualquer forma, iremos. Mas sou um homem com mulher e um filho, preciso contar isso primeiro para minha família. Espere um pouco, nos veremos em breve no caminho de todos os deuses. O fato de os humanos na Via Láctea não estarem unidos realmente irritou Han. Quanto aos três viciados, o motivo das hesitações de Night Ruins foi porque ele tinha uma esposa após a aposentadoria e também uma filha agora. As pessoas, uma vez que tenham uma casa, ficarão preocupadas e não poderão viver como solteiros despreocupados como antes. Levando isso em consideração, Han sentiu que seria melhor permanecer solteiro por enquanto. No passado, Night Ruins era o personagem mais cruel do grupo de três, mas seu temperamento mudou drasticamente depois que ele se casou. Ele se tornou um idiota e Han não queria ser como ele. Como ele pensava, Han viajou para a estação de transição e começou a trabalhar em uma nova fera de fusão no laboratório genético que 9527 preparou para ele. Já que as feras genéticas podem ser trocadas por uma grande quantidade de pontos, por que Han não ganharia mais? O bisturi voava rápido como uma borboleta, cheio de força, mas sem falta de precisão, deixando as pessoas tontas só de olhar para ele. 9527 assistiu ao vídeo de vigilância e ficou mais feliz quanto mais assistia. Ele achava que Han realmente ficava bem quando estava trabalhando, e esse sentimento não vinha apenas das técnicas habilidosas de Han, mas mais do quão focado ele estava. Agora, mesmo que houvesse um terremoto de nível 10, as mãos de Han provavelmente não cometeriam um erro de 1 milímetro. Han terminou algumas feras de fusão de uma só vez, todos os materiais foram trocados por pontos na estação de transição e imediatamente ele começou a estudar, ler, fazer anotações e pensar. Conteúdo patrocinado. E então chegou a hora da prática, caminho do vazio, quinto caminho, caminho dos demônios. Essa era a vida de Han, chata, focada e com uma carga de trabalho pesada. A carga de trabalho de Han em um dia excedeu a da maioria das pessoas em uma semana, sem mencionar o tempo que ele tirou de sua agenda perguntando sobre a Terra e o exército de robôs. Resumindo, quanto mais 9527 conhecia Han, mais ele percebia que esse jovem não era um humano, mas uma máquina operando em plena capacidade. Rumble. Depois que o treinamento terminou, Han foi testar seu índice de energia de origem como de costume. Os números na tela pararam em 1.816.000 e, há menos de um mês, o índice de energia da fonte de Han ultrapassou 1 milhão. 9527 estreitou ligeiramente os olhos e acenou com a cabeça, sussurrando para si mesmo, este universo está cheio de gênios, mas raramente há gênios como Han. Ele obviamente venceu na linha de largada, mas ainda trabalha duro. Suspiro, isso é realmente injusto com outros gênios. Quando um gênio começa a trabalhar duro, ele não é mais um gênio, mas um demônio. Logo depois de dizer isso, ele ouviu Han gritando no monitor, velho, vou primeiro. O pessoal do leilão me convidou para ir assistir ao leilão, parece interessante, até logo. 9527 acenou para Han e disse, quase esqueci, a curiosidade desse cara também é muito forte. Capítulo 254, Tio Shui. Conteúdo patrocinado. Tradutor, Cucumber Strips. Editor, Jack.
An retornou a Star-Lord City em seu módulo de partículas e foi para o centro de leilões. De longe, ele já conseguia perceber que havia um oceano de gente fora do centro. Felizmente, Du Yunli informou An sobre uma entrada separada e deserta para ele. Senhor. An. Du Yunli cumprimentou An de longe. Ela estava com roupa profissional. Uma saia preta curta, camisa branca e cabelos castanhos amarrados lhe davam a sensação de uma mulher profissional. An sorriu, subiu e cumprimentou. Felizmente não há muitas pessoas nesta entrada. As outras entradas são bastante miseráveis, as filas eram tão longas. Du Yunli respondeu, esta é a entrada VIP, não há necessidade de fila. Quem é VIP? A cabeça de An inclinou-se para o lado enquanto ele perguntava. Você. Meu. Não brinque, eu nem sou um membro oficial da All Gods Corporation, como posso ser qualificado para ser VIP? Du Yunli cobriu a boca e começou a rir, embora você não esteja no momento, isso não significa que não estará no futuro. Suas bestas genéticas são bem-vindas aqui na cidade do Senhor das Estrelas, mas também serão bem-vindas mais tarde, quando você chegar à cidade Sistema Estelar. Este é o seu cartão VIP, você não precisa ser modesto. Você não perguntou por que há tantas pessoas aqui hoje. Isso porque todos os domadores de feras da cidade vieram. Além disso, aqueles soldados que gostam de feras genéticas, muitos deles também vieram. Todos querem ver como é uma fera genética com classificação de compatibilidade de 96%. Ao ouvir isso, An não se sentiu muito feliz e franziu ligeiramente a testa. A maior árvore da floresta certamente receberá o maior dano da tempestade, e essa verdade sempre foi compreendida por An. Pensando em seu caminho até aqui, parecia haver muitos pares de olhos olhando para ele, e aquela sensação estranha de antes veio à tona novamente. Mas An não levou isso a sério. Afinal, esta era Star-Lord City e ele era apenas um pequeno personagem. Conteúdo patrocinado. Agora parece que ele realmente deveria ter cuidado de agora em diante. Du Yunli conduziu An para a sala VIP, embora An tenha recebido o cartão VIP do centro de leilões, mas o VIP também foi dividido em diferentes níveis. O quarto reservado para An era muito pequeno e só podia acomodar 2 pessoas. Também estava no canto. Será muito íntimo sentar ali com uma garota. Pela aparência de Du Yunli, ela claramente pretendia ficar e assistir ao leilão com An juntos, e o quarto deles também ficava no canto escuro. Não é um pouco como um casal assistindo a um filme juntos no cinema? Ao passar pelo canal VIP, de repente uma figura de macaco pequeno e magro saltou de uma sala e agarrou An. An se virou e olhou. Na verdade era Jianjia, ainda com aquela carinha incrivelmente branca e tão brincalhão quanto antes. A mão de Pará. An pousou naturalmente no ombro de Jianjia e ele disse entusiasmado, na verdade é você. Eu nem sabia que você também estava na Star-Lord City. Jianjia respondeu, qual é a grande surpresa, a Star-Lord City tem bilhões de pessoas, não é fácil conhecer alguém que você conhece. Onde é seu quarto? Está longe de mim? An não entendeu. Ele se virou e olhou para Du Yunli. O rosto da garotinha ficou vermelho como a bunda de um macaco e começou a gaguejar para explicar a localização do quarto de An. O que? Jianjia disse com desdém, um quarto modesto no canto. An, você realmente parece estar passando por momentos difíceis. Não vá mais aí, venha sentar comigo. Isso, e seja você quem for, não há mais nada para você fazer. Você pode sair agora. Sim, senhor. Du Yunli ficou um pouco assustado e curvou-se respeitosamente para o macaquinho Jianjia e saiu. An franziu ligeiramente a testa. Ele veio da base, STL, ele não tem formação, e tratava a maioria das pessoas com respeito, mas Jianjia era claramente diferente de An. Ele nem perguntou sobre o nome de Du Yunli e apenas se referiu a ela como aquela quem quer que seja. Kiki.
Nesse exato momento, mais 3 pessoas apareceram no canal VIP, um homem de meia-idade com rosto bastante retangular, sobrancelhas espessas e olhos grandes, e um jovem com outra pessoa com o uniforme do centro de leilões. Aqueles dois seguiram cuidadosamente atrás. Conteúdo patrocinado. Aquele velho de rosto retangular viu An e Jianjia conversando, e a mão de An foi colocada no ombro de Jianjia. Ele ficou atordoado e imediatamente tossiu forte algumas vezes. Aquele jovem imediatamente assumiu um olhar hostil e olhou para An, examinando-o de cima a baixo. Pai! Jianjia viu aquele homem de meia-idade de rosto retangular e gritou, e então aquele olhar de raposa apareceu novamente e ele murmurou, olha, este é meu amigo An, as pessoas do centro de leilões organizaram a menor sala no canto para ele. Quero convidá-lo para nossa sala para ver o leilão. Além disso, An também é um domador de feras. Você sempre disse para ouvir a opinião da multidão, não há mal nenhum em ouvir o que ele tem a dizer. As palavras de Jianjia carregavam algumas vibrações femininas, cheias de estilo próprio. O homem de meia-idade de rosto retangular olhou para An, depois assentiu gentilmente e disse, jovem, vejo que você parece muito familiar. Já nos conhecemos antes? An disse honestamente, provavelmente não, esta é apenas a segunda vez que encontro Jianjia. Oh! O pai de Jianjia disse, então talvez eu tenha me lembrado errado. Já que você também está aqui, então vamos apenas assistir juntos. Encantado, Jianjia simplesmente arrastou An para a sala. Depois de abrir a porta e entrar, An não pôde deixar de fazer beicinho. Esta era a sala que ficava diretamente de frente para o leilão, a melhor localização. Mesmo 20 ou 30 pessoas aqui não pareceriam lotadas, com banheiro independente e bar, transmitindo um ambiente super luxuoso. Jianjia convidou An, e aquele jovem pelas costas de Jianjia parecia um pouco infeliz. Ele tinha mais ou menos a mesma idade de An, com um queixo pontudo, lábios muito finos, 2 maçãs do rosto salientes e cabelos loiros bem penteados. No geral, ele parecia um pouco malvado. A outra pessoa que acompanhou o pai de Jianjia até a sala foi a gerente do centro de leilões Katin. An não o conhecia, mas sabia sobre An. Talvez do ponto de vista de Katin, o pai de Jianjia fosse uma figura respeitável e importante, e vendo como An e Jianjia eram tão familiarizados um com o outro, ela primeiro ficou surpresa, depois estava prestes a abrir a boca e dizer algo ao pai de Jianjia. Justo naquele momento, aquele jovem de aparência cruel acenou com a mão com desdém e disse a Katin, o que foi? Você quer entrar na sala também com o senhor? Katin primeiro hesitou, depois pensou que talvez aquele jovem estivesse um pouco infeliz porque Jianjia trouxe An para a sala, então ela sorriu amargamente e balançou a cabeça. Então por que você não sai imediatamente? O jovem continuou a falar com linguagem áspera. Katin assentiu com um sorriso. Ela recuou e saiu. Com um som de obeng, aquele jovem fechou a porta do quarto. Conteúdo patrocinado. Depois de fechar a porta, aquele olhar cruel desapareceu imediatamente do rosto daquele jovem. Na frente do pai de Jianjia, ele foi muito cortês como a brisa da primavera. Ele ajudou o pai de Jianjia a se sentar e depois sentou-se ao lado dele. Já que posso encontrar você no leilão, isso significa que Boia provavelmente também estará na cidade? An perguntou a Jianjia, os dois conversaram do outro lado. Não é possível, mas com certeza. Então An respondeu, se conseguirmos contatá-lo, podemos comer frango frito e beber cerveja juntos. Há alguns dias, eu e 2 amigos fomos a um pequeno restaurante. O frango frito lá estava muito delicioso. Dizia-se que usavam um ingrediente muito raro, então o frango tinha sabor de folha de lótus. Comer frango frito? Beber cerveja? O jovem de aparência cruel olhou para An com desdém. Ele tinha certeza de que Jianjia rejeitaria a sugestão de An, porque com a formação de Jianjia, como frango frito e cerveja poderiam combinar com sua identidade. Negócio. Ainda não experimentei frango frito com sabor de folha de lótus.
Com urso gelado, deve ser bom. Jianjia disse com um sorriso, e logo depois que essas palavras foram ditas, aquele jovem de aparência cruel sentiu uma onda de tontura. An continuou, infelizmente, embora frango frito e cerveja gelada sejam bons, não podem ser consumidos como prato principal. Depois de beber, podemos conseguir mais 2 deliciosos pãezinhos de carne, só então ficarei satisfeito. As 2 mãos de Jianjia seguraram seu queixo e ele disse entusiasmado, pão de carne, foi isso que você me deu da última vez? Um pedaço de pão achatado dobrado com carne dentro? Para ser honesto, tinha um gosto um pouco oleoso. Ah, então é assim que deveria ser. Então, da próxima vez, com certeza experimentarei os pãezinhos de carne dos quais você tanto fala. Jianjia disse com um olhar cheio de expectativa. Pele de carne. Conteúdo patrocinado. Carne gorda. No pão. Que porra é essa? Aquele jovem de aparência malvada não aguentou mais, e até o pai de Jianjia franziu a testa ligeiramente. Para eles não fazia sentido perder as grandes iguarias para mastigar um pedaço de pão com carne dentro. O que é isso? Ouvi dizer que você também é um domador de feras? Aquele jovem perguntou a An. Sim, meu nome é An e já aprendi um pouco de tecnologia genética antes. An olhou para ele e para o pai de Jianjia e disse respeitosamente. Meu nome é Juliana, este é o pai de Jianjia, você pode chamá-lo de Sr. Juliana apresentou e perguntou sobre as 2 bestas genéticas de séries numéricas que serão leiloadas esta noite, qual a sua opinião sobre elas? Quais bestas genéticas de série numérica? An perguntou curioso. Ele não tinha ouvido falar que eles estavam leiloando algumas bestas genéticas de séries numéricas, apenas que 2 de suas bestas genéticas estavam sendo leiloadas. Então, como domador de feras, você nem sabe algo dessa importância. A atitude de Juliana era claramente menosprezar An. Ele então se virou e disse ao pai de Jianjia, Sr. Shui e tio Shui, desta vez eu convidei você especificamente, é apenas para essas 2 estranhas bestas genéticas de séries numéricas. Este conjunto de feras genéticas veio de um misterioso domador de feras que ninguém conhece. Ele usou o que poderia ser chamado de tecnologia pioneira. Antes disso, a besta genética número 1 já foi leiloada e provocou uma grande sensação na comunidade de domadores de feras e até mesmo em toda a cidade do Senhor das Estrelas. Entre as feras genéticas da série numérica, o número 1 e o número 2 têm uma força de nível 5 estrelas e uma classificação de compatibilidade de 95%. Pode-se dizer que eles são milagres na engenharia genética de animais. Aquele ainda mais forte é a besta genética número 3. É também o personagem principal do leilão de hoje. Esta besta genética tem uma força de nível iniciante de 6 estrelas, e sua classificação de compatibilidade também atingiu impressionantes 96%. Tio Shui, é ótimo que você possa vir pessoalmente ao local. Eu prometo a você que este leilão com certeza não irá decepcioná-lo. Ao contrário de um certo domador de feras que não tinha ouvido falar dessa grande novidade em sua própria comunidade. Durante esses anos, os domadores de feras que não estudam cuidadosamente, mas querem receber o título de Lorde das Estrelas, são realmente uma ilusão. Juliana estava fazendo sentido no início, mas então começou a mirar em An. Ian franziu a testa e pensou consigo mesmo, não estuda com atenção. Estude que merda! Esses 2 bastardos retardados foram minhas criações. Capítulo 255 Da natureza dos homens, mas desde o nascimento. Conteúdo patrocinado. Tradutor, Tiras de Pepino. Editor, Jack. Que porcaria é essa? An murmurou para si mesmo, ele estava com preguiça de nomear as bestas de fusão, então usou números, e o resultado realmente se tornou as chamadas bestas genéticas de série numérica. Caramba, ele só queria evitar alguns problemas e definitivamente não queria criar uma série de feras de fusão genética. Agora que as coisas haviam progredido até esse ponto, An não teve escolha senão ficar parado e observar.
Ele fez beicinho, mas não disse nada. Juliana então disse ao pai de Jianjia, e tio Shui, este domador de feras é capaz de elevar a classificação de compatibilidade das feras genéticas a tal grau de perfeição, acho que ele deve ter dominado alguma técnica secreta que não conhecemos. Esse tipo de técnica secreta tem grande significado para nós. Considere o seguinte, se recombinarmos soldados Esper com feras piedosas, então poderemos produzir poderosos guerreiros feras piedosos. Os guerreiros feras piedosos terão tanto a inteligência dos humanos quanto a força feroz das feras, o suficiente para reverter a atual situação desfavorável que a Darknet está enfrentando. Combinando humanos e feras. Essa ideia fez o pai de Jianjia franzir a testa e An também não pôde deixar de grunhir suavemente. Juliana era de fato um estranho nesta indústria, essa ideia era simplesmente terrível. Juliana ouviu o barulho que saiu da boca de An. Ele imediatamente ficou muito irritado e disse em voz profunda para An, você tem alguma opinião sobre a minha ideia? An disse levemente, a combinação de vida inteligente e feras envolve problemas técnicos muito complexos. De acordo com meu entendimento, todas as vidas inteligentes, especialmente aqueles espers de alto nível, possuem o poder da alma. Este tipo de poder dificultará gravemente o processo de integração, a menos que a alma seja completamente apagada durante o processo de fusão. Em palavras simples, se você juntar soldados e feras Esper para criar novos tipos de organismos de tipo de batalha, mesmo que esta criatura seja criada, ela terá a parte da fera como corpo principal, ocupando mais de 60%, e então a parte restante seria pertencem ao Esper, incapazes de alcançar um equilíbrio. Conteúdo patrocinado. E daí se houver desequilíbrio? Juliana perguntou friamente. An respondeu com um sorriso, e isso desperdiçará recursos. O poder dos soldados Esper de alto nível será principalmente desperdiçado e, se for esse o caso, é melhor não fundi-los. An falou por experiência própria. A garra fantasma era a combinação de vida inteligente e feras. Após a combinação, o inseto rainha assumiu 70% do corpo da nova vida como dominante, e o apóstolo das trevas ocupou apenas 30%. Além disso, se alguém usasse soldados Esper que não fossem de alto nível, então a força de batalha da nova vida diminuiria e não seria capaz de atingir a força de combate esperada. Resumindo, com a compreensão de An, Boundless 10,000 BS poderia completar a recriação de bestas e humanos, mas o resultado foi um pouco insípido, consumindo muitas matérias-primas de primeira linha para criar um produto final de 1 mais 1 a menos que 2. O argumento de An foi naturalmente atacado por Juliana. Ele disse que An não sabe nada. Nesse momento, Jianjia, que estava ouvindo ao lado, não resistiu mais e disse a An, sempre achei você um cara muito legal, mas como é que você pensa que todos aqueles soldados Esper se tornaram matéria-prima? Você sabe que eles são iguais a você, eles também têm família e amigos, como você pode ter esse sangue frio? An ficou sem palavras. As matérias-primas às quais ele se referia eram obviamente inimigas como os apóstolos das trevas. Aos olhos de An, os inimigos não poderiam ser vistos como humanos, ele com certeza os trataria sem piedade e os usaria como matéria-prima. Afinal, An veio de uma origem popular, seus professores eram 3 loucos que lhe ensinaram que ser gentil com os inimigos é ser cruel consigo mesmo. Então, quando ele estava falando sobre a combinação com Juliana, ele não sabia quem Juliana estava pensando em usar, mas a estava apenas pensando em usar inimigos para o processo de fusão. Eles eram matérias-primas muito boas, um desperdício de apenas matá-los e não fazer nada com seus corpos. Quando essas palavras chegaram aos ouvidos de Jianjia, ele pensou que An era igual a Juliana, todos preparados para usar os soldados sob seu comando como matéria-prima, mas não é o caso. An tratava seu povo como irmãos, ele estava acostumado a ser brutal com os inimigos e isso é tudo. Conteúdo patrocinado. Não vamos mencionar isso de novo. O pai de Jianjia parecia um pouco infeliz ao ver que Jianjia estava com raiva, então de repente ele lançou um olhar para An e Juliana, depois se aproximou e disse algo ao lado das orelhas de Jianjia, e o rosto de Jianjia finalmente melhorou. Você promete?
Jianjia perguntou ao pai em um tom um pouco infantil. Prometo, claro que prometo. Tudo bem então. Venha. Jianjia fez o pai ir embora e acenou para An. Você sabe o que fez de errado? Jianjia perguntou como se estivesse um pouco alto. Eu não estou errado. An disse honestamente que ele realmente não sentia que estava errado, então estava determinado a não fazer concessões. Você não está errado? Você planeja fundir vida inteligente com feras para criar uma forma de vida maligna e diz que não está errado? A voz de Jianjia aumentou alguns tons. Será bom se ele for realmente capaz de fazer isso. Juliana zombou ao lado. An apenas ignorou e franziu a testa. Jianjia, eu sei que você acha que isso é uma coisa má de se fazer por bondade em seu coração, mas você tem que saber que ser legal não significa que as outras pessoas sejam legais. Na minha vida, não vi muitas feras malignas, mas vi muitas pessoas que são mais malvadas que as feras. Com esse tipo de pessoas, se eu tiver o poder, é claro que escolherei usá-los como matéria-prima para criar criaturas de combate ainda mais fortes, e usarei essas criaturas para proteger a mim e aqueles que quero proteger. O que há de errado com isso? Você está sendo irracional. Jianjia gritou. Você é quem está sendo irracional. Parece que Boia estava certo, pessoas como você, que cresceram em uma grande família, não conhecem completamente o mal no mundo real, coisas como inimigos, você tem que matá-los com certeza, usá-los, e não importa o quão cruel você seja com eles, você não está errado. Conteúdo patrocinado. Você está errado. Mesmo que algumas pessoas sejam mais, o interior de seus corações ainda é gentil. Jianjia ainda era persistente com sua crença santa, e essa também era a retórica mais odiada de An. An sorriu levemente e perguntou friamente: quando você é jovem e não sabe o que fazer, você já pisou em formigas antes? Usou fogo para queimá-los? Ou usou água para inundá-los? Se sim, então me diga, o que as formigas fizeram com você? Agora você obviamente dirá que não é certo matar formigas, mas você já pensou por que foi tão cruel quando era ingênuo? Mas tornou-se gentil depois que você cresceu? Jianjia de repente ficou um pouco perplexo. Ele realmente matou formigas no passado. Agora ele não faria isso de novo, mas ao ouvir o que An disse, Jian de repente percebeu que ele parecia ter sido mais malvado quando era pequeno em comparação com agora. An fez uma pausa e disse: isso porque as pessoas nascem com uma natureza maligna. Sem educação, as pessoas podem se tornar criaturas ainda mais cruéis que os animais. Sua chamada gentileza, não foi a educação posterior que permitiu que você se tornasse gentil. O rosto de Jianjia ficou pálido. Em um debate, como ele poderia ser páreo para An? Jianjia quis refutar, mas quando pensou nas inúmeras formigas que matou com água fervida quando era pequeno, Jianjia se sentiu culpado. Ele também queria saber por que odiava formigas quando era pequeno. Para aquelas formigas, ele era de fato a personificação do mal. O pai de Jianjia e Juliana ao lado ficaram pasmos. O pai de Jianjia realmente o amava e nunca ousou falar alto com ele, mas agora Jianjia estava obviamente ficando chateado por discutir com An. Suas duas mãozinhas começaram a tremer. E Juliana apenas fez um grande sinal de positivo com o coração para An e pensou: vá até se atreva a provocar Jianjia, você deveria apenas esperar pela morte agora. Conteúdo patrocinado. An obviamente não iria mais ficar sentado aqui olhando, ele pulou de repente, e aquela ideia maluca que passou por sua mente o deixou incontrolavelmente animado. A natureza dos homens, má desde o nascimento. A natureza dos homens, má desde o nascimento. An pensou consigo mesmo repetidamente. Bang! Ele empurrou a porta, sem cumprimentar ninguém, ele se afastou rapidamente, e esse movimento deixou as outras 3 pessoas na sala completamente atordoadas novamente. Principalmente Jianjia. Na verdade, em seu coração ele admirava bastante An.
Na época em que lutavam lado a lado, aquele poder e prestígio na batalha, e aquela coragem para salvar a Legião da Fronteira, foi realmente inesquecível para Jian Jia. Suponha que ela apenas se desculpasse levemente, ou não se desculpasse, apenas explicasse com algumas palavras, Jian Jia também poderia aceitar. Mas o fato é que An quase irritou Jian Jia a ponto de seus pulmões estarem prestes a explodir, e então, não houve mais ou então, ele simplesmente foi embora. Aconteça o que acontecer depois na sala, An não se importa. É claro que ele teve que ir embora, porque naquele momento entendeu algo muito importante para ele. As pessoas são originalmente mais. O chamado caminho do demônio é na verdade o caminho da natureza. Se ele quiser prosseguir, ele precisa primeiro libertar aquele demônio dentro de seu coração. E esse é o quinto caminho dos 6 caminhos do vazio, caminho do demônio.